Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Aleluia, te louvo, eu sei, e sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, Pai, sei, e sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Olá, meu amigo, minha amiga, é um prazer ter você novamente conosco nessa noite de sábado. Gostaria de aproveitar e desejar um feliz Dia das Mães para você, mamãe. Amanhã é o dia de vocês. Feliz Dia das Mães para minha esposa, um feliz Dia das Mães para minha mãe que está no Brasil. Que Deus abençoe vocês grandemente. Nós estamos estudando essa série de mensagens e o tema é Siga-me. E nós estamos analisando os evangelhos e os textos nas quais Jesus chama pessoas a segui-lo. Vimos como Jesus chamou Mateus para segui-lo. Vimos como Jesus chamou Pedro, Tiago, João e André para que eles também pudessem passar a seguir a ele. E na verdade nós aprendemos coisas muito importantes, duas lições que eu gostaria de compartilhar e de te lembrar. A primeira delas é que para você seguir a Jesus, ser um pecador não te desqualifica. Na verdade, é um pré-requisito. A segunda delas é que se você é um incrédulo, se você não está certo ainda se você acredita ou não nessa coisa toda de Jesus, isso também não te desqualifica. Ser um incrédulo não te desqualifica. Na verdade, isso são, sim, pré-requisitos. E Jesus, na verdade, nos chama para uma aventura, onde nós temos que tão somente confiar nele, confiar que ele é Deus e que ele tem um controle, e que nós possamos, sim, viver uma vida sem medo. E esse é o nosso tema de hoje, sem medo. Nós vamos estar analisando
como Jesus nos convida a viver essa vida, confiando nele. Não importa o que aconteça, nós temos que não temer e tão somente entregar o controle das nossas vidas a ele. Na verdade, um paradoxo muito interessante existe em seguir a Jesus. E ele nós perdemos muito, mas ganhamos tudo. Nós perdemos muito e ganhamos tudo. Quando passamos a seguir a Jesus, nós ganhamos muito. E na verdade, você pode estar me perguntando, ok, quem eram os seguidores de Jesus? Quem eram essas pessoas? E na verdade são 3 categorias das pessoas que seguiam a Cristo. A primeira eram as multidões, né? Jesus, em cada cidade que ele passava, uma multidão acompanhava ele. Muitas das vezes grande parte dessa multidão eram os locais ali da cidade específica onde ele passava. A segunda categoria de seguidores de Cristo eram os amigos dele, né? Nós vimos que os amigos de Jesus seguiam a ele. E a terceira categoria eram os apóstolos de Cristo, os discípulos, conhecidos assim por nós, os discípulos de Cristo. E nesse texto de Mateus 10, 16 a 31, nós vamos ver como Jesus dá instruções a esses discípulos. Ele envia esses discípulos para uma missão e como ele dá instruções. E você pode me perguntar, Fred, mas o que faziam essas pessoas a seguir a Cristo? Talvez nós possamos pensar assim, se eu seguir a Cristo, eu com certeza serei uma pessoa melhor. Ou, se eu seguir a Cristo, eu vou para o céu. Se eu seguir a Cristo, de repente eu vou viver uma vida sem dor. Eu queria te responder isso agora. Primeiro, se você seguir a Cristo, sim, você vai se tornar uma pessoa melhor. Eu conheço muitas pessoas, na verdade, uma das melhores pessoas que eu conheço são seguidores de Cristo. Elas seguem a Cristo. A segunda pergunta que eu gostaria de te responder, sim, se você seguir a Cristo, você vai para o céu. Se de fato você segue a Ele, você vai para o céu. E a terceira pergunta, se eu seguir a Cristo, eu terei uma vida sem dor, eu viverei uma vida sem dor? E, infelizmente, se você espera um sim, eu vou te desapontar agora, por que não? Se você se tornar um seguidor de Cristo, isso não quer dizer que, num toque de mágica, a sua vida só será alegria, vitórias e não haverá dor. Se eu dissesse isso para você, eu não estaria sendo honesto com você. Se você seguir a Jesus, você não viverá uma vida sem dor, mas sim, você vai experimentar uma fé tão forte que vai te libertar do medo. E você vai viver uma vida em abundância de graça, de paz e de alegria. Como eu disse para vocês, o tópico dessa mensagem é sem medo. E é uma história, e nós vamos estar acompanhando de perto, começando no versículo 16, de como Jesus ele instrui os seus discípulos ao que fazer, o que levar. E tem algumas instruções que não são nada agradáveis. Nada agradáveis. E é sobre isso que eu gostaria de estar refletindo com você. E o primeiro ponto dessa mensagem é que os seguidores de Cristo, eles serão enviados e eles serão perseguidos. Olha o que diz o versículo 16 de Mateus 10. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Vamos dar uma analisada nesse versículo. Eu estou enviando. Jesus, ele livremente e honestamente advertiu aos seus discípulos que eles enfrentariam perseguições, rejeição, passariam um ridículo,
porque eles estavam sendo enviados sem proteção policial, sem nada, sem seguranças. E eles iam sim sofrer perseguição. E é interessante que, como ele diz, sejam astutos como as serpentes e sem malícias como as pombas. É interessante que as serpentes, as cobras, elas são atacadas de todos os lados. Eu penso que por rastejarem, elas estão sempre em posição vulnerável. Mas elas são astutas, elas são sábias. E é por isso que elas conseguem sobreviver. E pombas, eu vejo que pombas sem malícia. Você já percebeu como a pomba age? Muitas vezes ela parece que ela não consegue reconhecer um ambiente de perigo que de repente ela possa vir a estar. Quando eu era criança, quantas vezes eu corria para a pomba e muitas vezes ela voava somente quando eu estava muito, muito perto. Então, sabe, sem malícia como pombas. A sabedoria ela é importante, mas as pombas elas têm essa capacidade de serem ingênuas, sem malícia. E a ingenuidade certamente é o que mantinha os discípulos longe da tentação de vingança. Não pagaram mal com mal. Porque Jesus advertiu a eles, vocês vão como ovelhas entre lobos. Vocês serão perseguidos. Vocês estarão entrando em ambiente hostil. Mas sejam sábios como a serpente e sem malícia como as pombas. Olha o que diz lá o versículo 17. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas dele. Tenham cuidado. Jesus advertiu de que eles seriam entregues a homens maus. De que eles seriam entregues a homens que queriam somente matá-los, persegui-los e matá-los por conta do nome de Cristo. E na verdade, se você pegar o livro de Atos, de como começou ali, né, a igreja primitiva, você vai ver muitos dos apóstolos, muitos seguidores de Cristo, passando justamente o que Cristo aqui nesses versículos fala. Muitos deles foram mortos por causa do nome de Cristo. E Jesus os adverte, eles falam, tenham cuidado. Jesus os adverte, tenham cuidado porque vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Olha o que diz lá o versículo 18, por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. É interessante como Jesus diz que por minha causa vocês serão levados à presença de governadores. Como Jesus, ele não passa uma maquiagem no que de fato é seguir a ele. Como Jesus, ele é honesto, franco, sincero e fala, olha, vocês vão sofrer perseguições. Como vimos Paulo diante de governadores e autoridades. Como vimos diversos apóstolos diante das autoridades. Jesus está aqui predizendo o que de fato eles iam enfrentar. E o que de fato significa seguir a ele. Por minha causa, como testemunho a eles e aos gentios, uma vez que eles foram perseguidos por causa de Jesus, existe esse algo de bom nisso. Eles serviriam de testemunho para a salvação de muitos. Segundo ponto, os seguidores, eles serão apreendidos e falarão. Olha o que diz lá no versículo 19. Mas quando os prenderem, não se preocupe quanto ao dizer, ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. É interessante que esse versículo Jesus fala, olha, mas quando prenderem vocês, não se preocupem. Jesus fala, não temas. E eu fico aqui pensando que de repente
na cabeça dos discípulos ali, eles poderiam pensar assim, olha, a última coisa que eu vou me preocupar é com o que falar. Jesus, se você tem poder, se você é Deus, por que você não impede que sejamos presos de uma vez? Pronto, corta o mal pela raiz. Mas Jesus não. Jesus fala, olha, vocês vão ser presos. Jesus fala, quando isso acontecer, ele não fala, e se isso acontecer? Quando isso acontecer, não temas, não se preocupem. Porque eu vou dizer por vocês. O Espírito do meu Pai vai dizer o que vocês têm que falar. Ou seja, Cristo está aqui predizendo algo que vai acontecer. E já está assegurando a eles de que eles não têm que se preocupar com o que vão falar. Porque Jesus, o Espírito Santo de Deus, Pai, estará com eles naquele momento de dor. Vai estar ali guiando todos os passos, o que falar, o que não falar. É interessante isso. Lhe será dado o que dizer. E com certeza, isso deu confiança aos seus discípulos, para que eles não tivessem medo, porque Jesus promete que enviaria o Espírito Santo nessa hora. E nós vimos lá em Atos, novamente, Atos 2, como o Espírito Santo ele enche aquela casa e ele desce. Porque Jesus promete, na ascensão, ele promete aos seus discípulos. Ele fala, olha, vão para Jerusalém, espere ali em Jerusalém, porque eu vou estar enviando o meu Consolador. Em Atos 2 nós vimos isso de fato acontecendo. E como o Espírito Santo falou por meio dos apóstolos. Terceiro ponto. Os seguidores, eles serão entregues e serão odiados. Olha o que diz lá o versículo 21. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus sabia que a perseguição mais amarga aconteceria dentro de casa. E em muitos casos acabariam em morte. Jesus, ele adverte os discípulos, todos serão odiados por minha causa. E como vemos, através da história, às vezes culturas inteiras que odeiam a Cristo, que odeiam o nome de Cristo, a pessoa de Cristo. Nós vemos ao longo da história quantos morreram por causa do nome de Cristo. Mas você sabe, tudo isso tinha uma razão. E Jesus para nós hoje, Ele tão somente fala, não tenham medo. Quarto ponto, os seguidores não temem, mas confiam no Senhor. E você vai perceber que esse ponto agora é onde as coisas ficam muito mais claras, porque de repente até esse ponto agora você está falando, Fred, mas como assim? Se seguir a Jesus é isso? Uau, eu não sei se eu tenho coragem. Me desculpa se de repente apresentaram para você um evangelho o evangelho muito fácil, onde só existem vitórias e riqueza e alegria, nunca existirá paz. Se te apresentaram isso um dia, me desculpa, esse é o evangelho verdadeiro. Não são minhas palavras, aqui é Jesus falando. Mas o que ele diz, e precisa ficar gravado no seu coração, é que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não temas, eu estarei contigo. Esse quarto ponto fala, os seguidores não temem,
mas confiam no Senhor. Versículo 28 diz o seguinte: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. 29. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem muito mais do que muitos pardais. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo. Queridos, Deus deve ser temido, mas não temido pelos que seguem Ele, mas justamente pelos que não seguem. De fato, Deus se mostrou a Israel como um Deus poderoso e Ele era temido. De alguma forma, hoje, as coisas mudaram para muitas pessoas. E de repente nós não enxergamos que o mal que existe no mundo, ele não é maior do que Deus. Muitas das vezes colocamos, Deus em algo que a gente possa controlar e que a gente possa medir o poder dele, ou se é poderoso ou não. Isso não existe. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele sempre foi, ele foi, é e sempre será. Então ele fala, não tenham medo. O pior que eles podem fazer é destruir o corpo, mas ser covarde diante de Deus não é uma postura de um seguidor de Cristo. Ser covarde pode ter consequências eternas. Charles Spurgeon fala o seguinte: não há cura para o medo do homem como o medo de Deus. Portanto, não tenham medo. Os discípulos de Jesus não precisavam ter medo, sabe por quê? Porque Deus realmente se importava com eles até o último instante. Isso era plano de Deus. Se Deus se importa, queridos, até com os passarinhos, quem dirá com nós? Quem dirá com os seus discípulos? Deus sabe o que você está passando hoje. Deus sabe que aqueles que são perseguidos facilmente se sentem esquecidos. Mas eu queria te lembrar de que Deus, ele jamais te abandonará. Interessante um comentário sobre esse texto, e eu gostaria de citar para vocês. E John Trapp, na verdade, ele fala o seguinte sobre viver sem medo. Ele fala que aquele que teme a Deus não precisa temer a mais ninguém. Então, para concluir essa nossa reflexão, não se assuste com o que está ao seu redor. Sabe, é o que eu falei, é o que nós refletimos através dessa mensagem. Jesus, ele não promete que seria fácil, ele não promete uma vida através, uma vida onde a mágica acontece e só coisa boa acontece e nada de mal. Isso não é verdade. Mas ele diz, olha, quando acontecer, não temas. Não temas, porque eu estou contigo. Olha que Jesus, interessante, no Sermão da Montanha, Mateus 6, versículo 31 e 32, olha o que ele diz. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Ah, querido, se eu for parar para contar quantas experiências eu e minha esposa temos tido com Deus. E quão bom e quão maravilhoso é viver na dependência dEle. Se você me perguntar, Fred, você, nessas experiências,
Sentiu medo alguma vez? Claro. Eu sou humano. E no que diz respeito a nós mesmos, a gente sempre pensa que tem controle de tudo. Mas nessas experiências que eu tenho tido com Deus, sempre, na hora certa, Ele aparece e dá a solução. Não é na minha hora. É na hora dele. Então somente o que eu tenho que lembrar e o que você tem que lembrar é que Jesus diz para você hoje, não tema. O segundo exemplo que eu gostaria de te dar sobre essa questão de Jesus dizendo para nós, não temas. Lembra você que de repente cresceu na igreja, sabe daquela história da tempestade e Jesus dentro do barco, ele estava dormindo e o barco quase afundando e os discípulos com medo. E Jesus, você não vai fazer nada. E Jesus tão somente levanta e acalma a tempestade. E sabe, o medo que eles estavam do barco afundar, da tempestade, estava aqui. Mas o texto, nós vamos ler, mostra que o medo de Jesus estava aqui. Ou seja, o medo da tempestade aqui e o medo de Jesus, depois que Jesus acalmou a tempestade. E eles perguntavam, nossa, mas quem é esse que até os ventos lhe obedecem? Olha o que diz lá o texto, Marcos 4, 40 a 41, fala, então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, é interessante que Jesus faz uma pergunta crucial nesse texto. Por que vocês estão com medo? Aonde está a fé de vocês? Sabe, a jornada como seguidor de Cristo, a fé é um ingrediente essencial. A fé sem medo, uma fé tão grande que lança fora todo medo. Jesus totalmente fala para mim, fala para você hoje, não temas, não temas, não temas. Confie no Senhor. Para finalizar, João 16, 33. Jesus fala, eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Quais são as circunstâncias, as suas inseguranças? Aonde você se encontra hoje? Como está o teu ser hoje? Eu conheço pessoas que estão sofrendo muito. O Covid-19 tem matado, causou já estragos enormes, economicamente falando, sem dizer as pessoas que foram mortas. E o medo, de fato, nos ronda, ele está no ar. Pessoas que de repente não têm tanto medo, mas por estar em quarentena, estão sofrendo com a depressão, com a ansiedade. Eu não sei onde você está hoje. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei se de repente te apresentaram um evangelho onde isso não estava previsto, onde tudo isso que eu te falei está sendo novo para você. Mas o que eu posso te dizer é que seguir a Jesus vale a pena. Porque quando entendemos que a nossa fé, ela precisa de ser uma fé sem medo, a fé genuína é uma fé sem medo, baseada no amor de Jesus, no amor de Deus por nós, aí sim nós entendemos de fato o real sentido de seguir a Cristo. Porque a todo instante Ele está conosco. E Ele está dizendo, não temas, eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. Não temas, isso vai passar. Não se preocupe com o quadro político do seu país.
Eu estou no controle. Eu gostaria de orar por você. Você que de repente está ouvindo essa mensagem e gostaria de se tornar um seguidor de Cristo. Eu gostaria de orar por você. Feche seus olhos aí onde você está, nós vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa mensagem libertadora, Pai. Libertadora porque vivemos sim, Pai, muitas vezes refém do medo. Muitas vezes porque pensamos que podemos tudo, Pai. Esquecemos que não somos nada. O medo toma conta de nós, porque diante das situações, dos problemas, nós vemos que de fato nós não somos nada e não temos poder para mudar nada. Mas Deus, obrigado porque o Senhor vem para nos lembrar e a Tua palavra está aqui para que possamos sempre nos recordar de que o Senhor está no controle. E o Senhor diz para nós, tão somente, não temas, porque eu estarei contigo. O Senhor está conosco nos momentos de angústia. O Senhor está conosco nos momentos de fraqueza. O Senhor está conosco, Pai, também nos momentos felizes e alegres. Então nos faça, Deus, abra o nosso coração, a nossa mente para entender e querer de fato experimentar e viver uma vida de fé sem medo, porque o Senhor está conosco e com o Senhor no nosso barco tudo vai bem. Aquele que quer entregar o seu coração hoje para Jesus Cristo, eu gostaria de orar por você também. Senhor Deus, abençoe, Pai, as vidas que se renderam a Ti, que elas possam confessar o Senhor como único e suficiente Salvador e convidar o Senhor para fazer morada no coração delas. Se você fez essa oração, eu tenho certeza que Jesus está habitando agora mesmo no seu coração. Se você entende isso, que você precisa segui-lo, independente de como você está, porque Ele é a nossa salvação. Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que Jesus está habitando no seu coração. E por aqui eu termino essa mensagem. Obrigado por estar conosco. E que Deus te abençoe e semana que vem esteja conosco para juntos crescermos nesse passo a passo, nessa caminhada de fé de discípulos de Cristo. Deus te abençoe.